O artista Tiago Abravanel atualizou o estado de saúde de seu avô Silvio Santos, que segue internado em São Paulo. Neto de Silvio Santos, o ator Tiago Abravanel falou sobre o estado de saúde do avô, internado em um hospital de São Paulo desde o início do mês. O artista garantiu que o quadro do apresentador está sendo acompanhado de perto e agradeceu as mensagens de apoio enviadas por fãs. Em entrevista para a revista Quem, Tiago afirmou que a família está torcendo pela recuperação de Silvio. O ator ainda aproveitou a oportunidade para agradecer o apoio do público durante o momento difícil. Segundo a Folha de São Paulo, o comunicador está tratando de uma infecção bacteriana e ainda não tem previsão de alta. Silvio está internado no Hospital Albert Einstein, na capital paulista, desde 1º de agosto. Na ocasião, o SBT informou que o apresentador de 93 anos faria apenas exames de imagem. Mas uma condição não divulgada o impediu de deixar a unidade hospitalar. O jogador Neymar foi inocentado de crime ambiental por conta de sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e se livrou de pagar uma multa de 16 milhões de reais. A justiça entendeu que o jogador Neymar não cometeu crime ambiental ao reformar um lago artificial que ele tem em sua mansão em Mangaratiba, na Costa Verde Fluminense. Na decisão, o tribunal deu ganho de causa para o atleta em sua briga com a prefeitura da cidade. Neymar não será obrigado a pagar uma multa de 16 milhões de reais. Os relatórios do Instituto Estadual do Meio Ambiente apontam que não houve captação de água do Rio Furado, não existem indícios de supressão vegetal de árvores, que as intervenções no lago não causaram impactos ambientais e ainda destacaram a existência de um circuito de água fechado, fora dos limites da faixa de proteção do rio, entre outros pontos. A Justiça, então, rejeitou um recurso da Prefeitura pedindo para derrubar uma liminar que suspendeu os efeitos de um ato administrativo que interditou o local e aplicou uma multa ambiental de 16 milhões contra o jogador. Após pagamento de fiança, foi solto no Rio Grande do Sul o influenciador preso durante a operação que mirava o golpe das rifas virtuais. O influenciador digital Gladson Pierre, preso por porte ilegal de arma de fogo durante a operação contra o golpe das rifas virtuais no Rio Grande do Sul, na terça-feira, foi solto após pagar fiança. O valor está na casa dos R$100 mil, de acordo com a Polícia Civil. A companheira dele, Pamela Pavão, também detida durante a operação, foi solta sem precisar pagar fiança. De acordo com a polícia, isso ocorreu porque somente Pierre foi preso em flagrante. Os dois, no entanto, seguem respondendo por crimes de exploração de jogos de azar contra a economia popular, associação criminosa e lavagem de dinheiro, mas em liberdade. Conforme a legislação brasileira, rifas virtuais são ilegais, exceto caso haja uma autorização expressa do Ministério da Fazenda. Todo e qualquer tipo de sorteio, seja envolvendo rifa ou qualquer outro jogo de azar, é tido como um ato ilícito. Os cariocas viveram momentos de pânico nesta manhã. Um caminhão pegou fogo dentro de um túnel na linha amarela e 11 pessoas foram hospitalizadas. Um caminhão que transportava cerveja pegou fogo dentro de um túnel da linha amarela, na altura do Covanca, sentido Fundão, na manhã desta quinta-feira. De acordo com as primeiras informações, 40 pessoas que passavam mal por conta da fumaça foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros. O trânsito chegou a ser interditado nos dois sentidos da Via Expressa, mas por volta das 8h30 foi liberado no sentido Barra. Quase 5 horas após o incidente, uma faixa no sentido Fundão foi liberada. Desesperados, motoristas e passageiros abandonaram seus carros e fugiram correndo a pé, já que eles inalaram fumaça. Pelo menos 20 carros foram abandonados na Via Expressa.
O Corpo de Bombeiros informou que 11 pessoas precisaram ser socorridas para os hospitais Salgado Filho, no Meier, Lourenço Jorge, na Barra, Miguel Couto, na Gávea e Albert Schweitzer, em Realengo. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, uma pessoa está em estado grave. Ainda não se sabe o que causou o incêndio no caminhão, mas motociclistas que passavam na região ajudaram a retirar as pessoas que estavam em veículos dentro do túnel. E ainda no Rio, agora na Zona Sul, após várias horas de combate às chamas, os bombeiros conseguiram controlar os focos de incêndio que atingiram uma área de mata no Pavãozinho e também no Cantagalo. O incêndio atingiu uma área de mata na favela do Pavãozinho, Zona Sul do Rio. O fogo também chegou ao Cantagalo. Após várias horas, os bombeiros conseguiram controlar os focos de fogo. Os moradores também ajudaram jogando baldes de água. O fogo também acabou se alastrando muito rápido por conta dos fortes ventos que tem no local lá de cima. Está atravessando aqui para o lado de Copacabana. A gente pediu um maior número de efetivo do Corpo de Bombeiros. Também acionamos a Defesa Civil e a 7 Rio por conta do trânsito que existe aqui no local. Acho que a 1 da tarde foi o momento em que eu mais vi fumaça aqui. O fogo estava mais ou menos, já tinha vindo pegando tudo lá do início, do cume do morro até mais ou menos metade aqui. E quando eu subi aqui no terraço, ali parecia ter um foco muito grande, com bastante labaredas altas, e parece ter bastante lixo ali. Pelo menos 4 casas no alto da comunidade foram atingidas e 2 moradores e um bombeiro passaram mal por inalarem fumaça e precisaram de atendimento da equipe da Secretaria Municipal da Saúde. As chamas avançam impiedosamente no Pantanal brasileiro. A fumaça das queimadas já prejudica a circulação pelas estradas. Os incêndios florestais no Pantanal Sul Mato-Grossense seguem em grande escala e o fogo passou a atingir as imediações da BR-262, na região de Salobra, em Miranda, a 212 quilômetros de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Imagens mostram o momento em que o motorista de uma carreta é escoltado por uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. Na gravação, ainda é possível ver que o fogo avança consideravelmente para outras regiões da vegetação às margens da rodovia. Durante a terça-feira, outro trecho da região ficou interditado por conta do fogo nas margens da rodovia. A fumaça do incêndio invadiu a pista, impedindo o tráfego de veículos no local. Outros 6 incêndios de grande proporção contam com o trabalho dos bombeiros e demais forças auxiliares. Uma embarcação da Marinha Colombiana pegou fogo no Rio Solimões, no Amazonas. O navio da Marinha Colombiana pegou fogo na tarde de quarta-feira em um trecho do Rio Solimões, próximo ao município de São Paulo de Olivença, a quase 1.000 quilômetros a oeste de Manaus. Não há registro de vítimas ou desaparecidos. O incêndio foi registrado por passageiros de uma lancha que passaram pelo local. Em nota, a Marinha do Brasil, por meio do comando do 9º Distrito Naval, informou que a embarcação se tratava do navio da Armada Nacional da Colômbia. A nota informou ainda que o fogo foi extinto pela tripulação do navio. Uma embarcação do Exército Brasileiro e embarcações locais que trafegavam próximas ao acidente também prestaram apoio. Um promotor de justiça suspeito de cobrar propina escondia R$1 milhão dentro de uma mala. Investigado por exigir 3 milhões em dinheiro para arquivar a investigação contra um empresário, o promotor de justiça do Piauí, Maurício Verdejo Gonçalves Júnior, escondia pouco mais de 900 mil em espécie em uma mala em casa. Ele foi alvo da Operação Iscariotes, deflagrada pela Polícia Federal em conjunto com o Ministério Público do Estado nordestino, nesta quarta-feira. De acordo com a Polícia Federal, a vítima procurou o plantão da corporação e relatou que havia sido abordada pelo promotor de justiça em um restaurante.
ocasião em que o investigado teria dado prazo de poucos dias para que pagasse o montante milionário, a fim de que não fosse mais investigada. O MP do Piauí disse que não corrobora com desvios de seus membros e que trabalha de forma imparcial. Adolescentes caíram num canal de esgoto após a tampa ceder em Salvador. 2 adolescentes caíram dentro de um canal de esgoto enquanto caminhavam em uma rua da Cidade Baixa, em Salvador. As tampas de concreto cederam e os jovens tiveram que ser resgatados. As vítimas foram socorridas inicialmente por moradores do bairro. O serviço de resgate também foi acionado. Um dos rapazes passou mal enquanto era retirado do canal. Eles voltavam da escola quando as placas caíram. Um vídeo registrado por testemunhas mostra um morador pisando no concreto, mostrando a fragilidade da estrutura. A população reclama de constantes quedas, já ocorridas com animais, crianças e idosos. Em nota, a Secretaria de Manutenção da cidade afirmou que vai mandar uma equipe para vistoriar o local com urgência. Na zona norte do Rio, policiais ficaram frente a frente com criminosos durante um confronto na favela da Galinha. Um vídeo em que 2 policiais encurralaram 2 criminosos num estacionamento na favela da Galinha, em Auma, zona norte, viralizou nesta quarta-feira nas redes sociais. Nas imagens, 2 suspeitos armados pulam um muro que dá acesso a um estacionamento e se deparam com os agentes que estavam à espreita. Ao vê-los, um dos homens se assusta, corre e é baleado. O confronto aconteceu na manhã desta quarta e, segundo a polícia, resultou na apreensão de um revólver e de entorpecentes. Um dos homens morreu. A PM apreendeu uma pistola, 3 rádios comunicadores e drogas a serem contabilizadas. A polícia do Rio Grande do Norte divulgou hoje imagens do assalto a um carro forte dentro de um supermercado de Natal. Câmeras de segurança flagraram os assaltantes que roubaram um carro forte que estava dentro de um supermercado localizado em Capim Macio, bairro da Zona Sul de Natal, na última segunda-feira. Na ação, os bandidos levaram 2 malotes com dinheiro e balearam um vigilante. Segundo informações da Polícia Militar, houve troca de tiros e o vigilante foi baleado após criminosos abordarem o carro forte no estacionamento. Na sequência, a vítima foi socorrida e levada ao hospital. O vigilante, identificado como Janielson Carvalho Correia, de 42 anos, não resistiu e morreu. Em Alagoas, um idoso marcou um encontro com uma adolescente e apanhou ao cair em uma emboscada feita pela família da vítima. Um homem de 67 anos foi preso ao tentar beijar uma adolescente de 13 anos em Arapiraca. O idoso caiu em uma emboscada organizada pela família da vítima, que foi quem marcou o encontro. Segundo a Polícia Militar, o idoso vinha puxando conversa de cunho sexual com a adolescente há pelo menos 5 dias. Sabendo das investidas do abusador, familiares se passaram pela menina e marcaram um encontro em um ponto das vans. A adolescente foi colocada como isca, para que o flagrante fosse feito. O encontro foi gravado e no vídeo, que foi compartilhado nas redes sociais, o idoso aparece encostado no muro tentando beijar a adolescente. Logo em seguida, a mãe e o tio da vítima aparecem na imagem. Eles batem, xingam o idoso e chamam ele de estuprador. O homem foi levado para a delegacia e autuado por importunação sexual. Um síndico não aceitou a derrota na eleição do condomínio e ameaçou bater em uma moradora. Uma assembleia de condomínio em Vicente Pires, Distrito Federal, acabou na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher nesta quinta, após moradores votarem a favor da destituição do síndico e do subsíndico do residencial. Testemunhas relataram que a dupla gestora partiu para cima de vizinhos por não aceitar o resultado do pleito. A reunião havia sido convocada para a votação da retirada de ambos do cargo.
sob justificativa de que a gestão faltava com transparência na prestação de contas e em decorrência de dívidas abertas em nome do condomínio Imperial. Os condôminos votaram a favor da destituição do síndico, que não acatou a decisão e ameaçou agredir diversos moradores, incluindo mulheres, mesmo na presença de policiais militares que já haviam sido chamados para conter os ânimos. Agora a Polícia Civil vai investigar o caso. Uma mulher foi arrastada por um ladrão de moto que tentou roubar sua bolsa. Isso aconteceu em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Uma tentativa de roubo terminou com uma comerciante de 54 anos arrastada no meio da rua no bairro Ipiranga, na zona norte de Ribeirão Preto. O caso aconteceu no final de julho na rua Basílio da Gama, mas as imagens só foram divulgadas nesta semana. No vídeo, é possível ver o momento em que o ladrão chega em uma motocicleta por trás da vítima, puxa a bolsa dela violentamente, a derruba e a arrasta no meio da rua por alguns metros. O motociclista não conseguiu levar nada da mulher e fugiu do local. Lohane Cursino caminhava na rua às 6h40 da manhã, quando foi surpreendida com a ação do bandido. A mulher contou que faz o trajeto todos os dias. Ela ficou com vários machucados pelo corpo e se diz assustada. Mais uma notícia terrível, né? Daquelas que a gente acompanha diariamente e que parece que se tornou banal. Um homem matou a ex-namorada a facadas 5 dias após o fim do relacionamento. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que uma jovem foi morta a facadas pelo ex-namorado em Belo Horizonte, 5 dias após os dois terminarem o relacionamento. A vítima foi identificada como Vitória Alves Silva, de 22 anos, e o ex-namorado dela como Aleph César Oliveira Gonçalves, de 27. O vídeo mostra que os dois estavam conversando numa calçada de uma rua movimentada. Em determinado momento, a jovem percebe que o homem estava com uma faca. O Aleph reage imediatamente e desfere golpes na ex. Após o crime, o homem fugiu em uma motocicleta e ainda tentou se esconder em um campus de uma universidade, mas acabou preso. Caso raro. As gêmeas siamesas com 3 pernas deixaram o hospital pela primeira vez. Quase 10 meses após o nascimento, as gêmeas siamesas Lara e Larissa deixaram o hospital pela primeira vez nesta quarta-feira em Goiânia. O caso delas é considerado um dos mais raros do Brasil e é por isso que desafia os médicos, que ainda não conseguem prever quando será possível separá-las. Desde que nasceram, as irmãs enfrentam uma série de complicações. Elas chegaram a ficar mais de 5 meses na unidade de terapia intensiva e passaram por várias intercorrências. Só agora, as pequenas estabilizaram o quadro de saúde a ponto de receberem alta e poderem ir para casa. As recém-nascidas são unidas pelo tórax e compartilham vários órgãos, como fígado, intestinos grosso e delgado e genitálias. Elas evacuam pelo mesmo orifício. Além disso, as irmãs possuem apenas 3 pernas. Cada uma delas tem uma e a terceira, segundo a equipe médica, sai pelas costas. Não há previsão para a cirurgia de separação das meninas. Colisão de bilhões de dólares. O iate conceito do criador da Apple, Steve Jobs, bateu em um barco do magnata mexicano. Venus, o antigo super iate de Steve Jobs, agora de propriedade de sua esposa filantropa e investigadora Laurene Powell Jobs, colidiu com outro super iate na costa italiana. O acidente aconteceu em 22 de julho, em Nápoles. O iate de 78 metros da família Jobs bateu com Lady Moura, uma embarcação ainda maior, de 105 metros, do bilionário mexicano Ricardo Salinas. O porta-voz de Laurene Jobs disse que apenas a tripulação estava a bordo do iate e que ambos os barcos estavam ancorados quando uma mudança repentina de vento levou à colisão, segundo o Business Insider. Venus está atualmente navegando no Mar da Ligúria, enquanto Lady Moura seguiu para a Grécia na quarta-feira
com base em dados de rastreamento disponíveis publicamente. A Suíça busca profissionais que falam português. O salário médio é de 4.100 euros, ou seja, cerca de 25 mil reais por mês. A Suíça continua a ser um destino atrativo para quem fala português, oferecendo centenas de vagas com salários superiores à média do mercado. Reconhecida como uma das nações mais ricas e desenvolvidas do mundo, a Suíça apresenta excelentes oportunidades para brasileiros que buscam crescimento profissional e qualidade de vida elevada. Com uma economia próspera, muitas empresas necessitam de falantes de português para se conectar com mercados europeus e globais. As vagas vão desde construção civil à tecnologia, incluindo áreas como engenharia civil, mecânica e reparação de veículos, construção e marcenaria, atendimento ao público e serviço de limpeza, operação de guindastes e movimentação de terras, gerência e planejamento de políticas, cabeleireiro e jardinagem. O salário médio é de 4.000 euros, cerca de 25 mil reais por mês. Para saber mais e se candidatar, é necessário acessar a Rede Eures, uma plataforma de cooperação que facilita a livre circulação de trabalhadores na Europa. A proposta aí é interessante. Um torcedor vascaíno, assim como eu, quebrou o pé ao cobrar um pênalti no intervalo da partida contra o Atlético Goianiense. O confronto entre Vasco e Atlético Goianiense, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil em São Januário, teve imagens fortes, mas não durante o jogo. Um torcedor quebrou seu pé esquerdo enquanto participava de uma ação de marketing e teve que ser retirado de ambulância. A cena foi flagrada por quem estava no estádio e compartilhada nas redes sociais. Não foi informada a identificação do torcedor. A campanha proporcionava aos sócios cobrarem um pênalti em um dos gols do estádio. Quando foi correr para a cobrança, o torcedor escorregou e caiu em cima de seu pé de apoio, ficando no chão e pedindo atendimento médico. A MAC entrou para retirá-lo de campo e, apesar da lesão, ele saiu do gramado até mexendo no celular. O Vasco se classificou e segue como um dos favoritos para conquistar o torneio. E depois do intervalo, o ministro iraniano diz que Israel vai sofrer retaliações pela morte do líder do Hamas. Shows de Taylor Swift são cancelados na Áustria após prisão de suspeitos de plano de atentado terrorista. E depois do intervalo, até já.